E pá, olha aí pessoal, sejam bem-vindos para a gente poder aí resenhar sobre a edição número 15 da Herói 2000, lançada em outubro daquele ano. E por ser outubro, né, nós temos aí um especial Halloween, Ghostface na capa, mais algumas novidades aí sobre uma super promoção Digimon, o inimigo número 1 do Pokémon, é ótimo, né? 10 anos já de Simpson Evangelion, a nova safra de animes ali, né, no Locomotion e muito mais depois da vinheta. Então vamos lá, vamos deixar bem centralizado aqui para a gente poder não perder nenhum detalhe. O Odair mais uma vez aí no editorial falando, né, que não poderiam ignorar o Halloween, né, uma vez que é a festa mais cool do ano. Ô, cara, eu gosto muito de curtir mesmo o Halloween, viu? Não sei quanto a vocês, mas qualquer coisa vocês comentam aí, mostrando as novidades. Então vamos lá. De cara, naquela época saiu uma promoção de Halloween Herói Fox, onde eles estavam para premiar com um aparelho, um DVD player, com mais um DVD da Carrie a Estranha, filme clássico aqui, ó, tá vendo? A Maldição de Carrie, Casper e Wendy e Casper, Gasparzinho, como tudo começou. Lembram dos filmes do Gasparzinho, pessoal? O desenho eu assistia muito quando era criança, mas esse mesmo Casper e Wendy aqui, bem bacaninha, bem família, bem sessão da tarde, mas aqui de cara já olhando como é que tava no clima do Halloween. Né? E aqui era muito simples, você só tinha que escrever uma história de terror com no máximo ali 15 linhas e mandar para a revista. E aí, né, seria julgado ali a melhor história para a premiação. E aí tinha outras premiações aqui, ó, do segundo ao 10º lugar, com justamente DVDs. Aqui um pouco mais falando do filme do X-Men, uma vez que ele fez sucesso, teve uma boa receptividade, já estavam mostrando que já tinha até contrato assinado, né, os atores já tinham assinado para fazer uma sequência. E aqui o Wolverine naquela cena do metrô. Disney 24 horas, Mickey e família vão ganhar um canal inteiro. Gente, olha só, hein? Olha só, não tinha ainda naquele período o canal Disney Channel. Lembro, com certeza, né, pessoal? Tanto que hoje em dia nós temos o Disney Plus. Você vê, uma coisinha foi levando a outra com o tempo. Né? E justamente aqui falando que a emissora não seria apenas com desenhos e tudo mais, tinha também produções, tá? Ali da linha de filmes e tudo mais, onde tinha ali produções da Buena Vista e Spyglass, o que significa que nós tínhamos ali, ó, Fim dos Dias do Schwarza, Sexto Sentido do Bruce Willis e muitas outras coisas para que o canal, né, fosse bem completo com a sua programação. Carrie alucinado aqui falando, aí no caso o filme vindo para o Brasil sobre o Eu Mesmo Irene, aquela zoeira demais, filme muito bacana, um dos melhores que eu já achei dele também. Aqui ó, do lado mostrando o nosso robô favorito virou radical e saltou de bungee jump. Gente, uma cena do R2-D2, tá? Conferindo aqui que era pro episódio 2, gente. Ainda de Jim Carrey nós temos aqui ó, 0 filmes foram dirigidos pelo ator até hoje. Uma vez Carrey atuou ao lado de Matthew Broderick, né, ali no Pentelho. 2 é o número de vezes que o ator atuou em filme dos irmãos Farrelly. 2 personagens de quadrinhos já foram interpretados por Carrey, o Máscara e o Charada. E 11 é o número de filmes de Jim Carrey na década de 80. E olha que ele arrebentou assim mais aqui para nós, foi a partir do Máscara, mas realmente Carrey já tinha participado de outras produções há muito tempo, tá? Harry Potter, as filmagens de Harry Potter e a Pedra Filosofal começam este mês. E aqui já mostrando, né, o elenco bem infantil ali na época, o Rupert, o Daniel e a Emma, aí ali, né, prontos para interpretar a Hermione, o Harry e o Ron, ali o Ron Weasley. A volta dos Cavaleiros, guarde bem esse dia, 17 de setembro, aproximadamente 400 pessoas, segundo a Polícia Militar, reuniram-se para acompanhar o primeiro encontro dos Cavaleiros de Atena, a maratona de desenhos e bate-papo com os dubladores. Pô, cara, deve ter sido muito bacana. Depois eu vou até
dar uma pesquisada para mandar algumas coisas aqui para vocês a respeito, que eu achei interessante. E tava para vir, gente, tava para vir sim. Afinal de contas, Cavaleiros voltou ali já no novo século no Cartoon Network, também na Bandeirantes, em horário nobre. Mais para frente veio também ali na Rede Brasil, para quem acompanhava tanto ele quanto o Dragon Ball Z, né? Então, pô, bem bacana fazer uns encontros assim. Demolidor vira mulherzinha, sacanagem, gente. Aqui, ó, é a Dark Devil, a versão feminina do Homem Sem Medo. Acaba de ganhar uma minissérie em 3 edições, escrita por Tom DeFalco e desenhada por Ron Frenz. As últimas do filme do Aranha, cara, essa pegada que ficou legal pra caramba. Muitas notícias do Homem-Aranha filmes pipocaram ali, né? O que acontece? Nesse caso era falando que a ideia era fazer o filme sair em 2001, mas na verdade, né, teve que jogar para o próximo ano, 2002, que aí já estava fechado, bonitinho. Tava mostrando aqui também que o Duende Verde talvez interpretado por John Malkovich, o que não seria uma má escolha pelo ator ser muito bom, mas, cara, o Willem Dafoe acabou, meu amigo, marcou aí a geração sendo o grande vilão, né? Também era possível que o nome de Mary Jane é a atriz Kate Hudson, do filme Almost Famous. A Kate Hudson é aquela lourinha que também fez aqui Como Perder um Homem em 7 Dias, vocês lembram? Muito bonita, né, e tudo mais, mas acabou que sendo a Mary Jane foi a Kristen Dunst, né? E para matar um pouco de curiosidade, aí vão desenhos pré-produção feitos pelo Alex Ross, que ficou, né, sem dúvida nenhuma, show. Monstro Verde Peludo, já contando aqui qual que seria o especial de Natal num filme interpretado pelo Jim Carrey, que é o Grinch, né? Figura muito tradicional nas animações sobre o Natal e história de Natal, né, lá fora, cara. E ele encarnou legal. Nossa, vamos lá, gente. Esse papum aqui é aquele tipo de coluna cheio de fofocas, boatos, algumas coisas que publicaram que realmente deram seguimento e outras só ficaram na vontade. Aqui, ó, está a maior zona na vida de Chris Claremont da Marvel. Até o momento ninguém sabe dizer se ele sai ou se fica. Mike Allred, criador desenhista do Madman, vai trabalhar no gibi do Homem-Aranha. Olha pra você ver, cara. É oficial, Nikita voltou a ser filmado no Canadá. Legal, realmente ela deu mais acho que uma temporada só, uma ou duas, vou dar uma conferida. Mas era uma série bem bacaninha de espionagem, né? Aquela coisa de ação e charme. Falta pouco para a estreia de Andrômeda, a nova série de Kevin Sorbo, O Exército. Cara, baseado também numa obra de Gene Roddenberry, Andrômeda, espaçonave, cara, nave de batalha galáctica e tal, mas Andrômeda, acho que é isso mesmo, nave de combate, alguma coisa assim, uma série muito bacana com ele, ficou muito legal, durou acho que 5 temporadas, senão eu confirmo pra vocês, mas uma série de ficção científica que eu acho que ele mandou muito bem, ele ainda cativava bastante com o seu jeito de trabalhar, cara, até mesmo pra sair também daquela sombra de Hércules, né, que durou bastante também, mas Andrômeda é uma série muito bacana de ficção científica que eu recomendo, viu? A Warner tava querendo ali, ó, encomendar uma série animada do Superman adolescente, só que era uma animação, pela época, o que acabou saindo foi o que, gente, né, quem lembra aí, uma série também, live action de muito sucesso, que deu o quê? 10 temporadas, se alguém falou Smallville. No dia 23 de setembro, no Festival de Calgary, nos Estados Unidos, teve um documentário, The Devil You Know, é um documentário que eles fizeram sobre o Todd McFarlane, né, falando aqui como ele conquistou o mundo. Tem um dos vídeos atrás aí que eu até comentei um pouco para vocês que fizeram, né, uma reportagem bem especial falando sobre a vida do Todd McFarlane desde antes dele ser um grande desenhista da Marvel, quando ele era ainda jogador de beisebol. Uma boa novidade que teve naquela época era o Yasuhiro Yamagawa aqui no Brasil, né, num workshop falando sobre como ele produziu, no caso ali, o Robô Gigante. Ele era desenhista do Robô Gigante. E a Herói, ela fez uma entrevista com ele, dizendo que iam falar aqui na próxima edição. Vamos ver que aí no próximo vídeo eu já falo para vocês, tá? Aqui uma sequência de produções que já estão no canal 21 e são exibidas ali às tardes no Cult Series. Aqui tá mostrando Missão Impossível, Tarzan, Jovens Bruxas, Jornada nas Estrelas. São séries ali, igual pra você ver aqui do Tarzan, das antigas, e Jornada nas Estrelas. Pô, legal, cara. O Fantasma aqui, ó, o Espírito que Anda, vai voltar a ter um gibi com histórias inéditas em 2001. Aqui para você visitar um site, Entertaindom,
né, que vai ter uma seção de originais onde você encontra ali um tanto de animações computadorizadas com Superman, o Marciano Marvel e o Kiss. Highlander Endgame é aquele filme que tem o Christopher Lambert, tem o Adrian Paul da série. Eu acho que é nesse que tem até a participação do Donnie Yen, que entra mudo, sai calado, faz umas cenas legais e morre rapidinho, velho, pena, viu? Mas era ali, né, cara, tava com certeza aquela barreira idiomática pra produção, mas ele já tava sendo ali bem observado com as suas produções ali orientais, né? O camarada já fez muitos filmes de artes marciais e continua aí firme e forte. E aqui falando sobre o desenho do Jack Chan and the Adventures. Lembram do Jack Chan e aqueles talismãs, cara? Pô, bacana demais. Pois é, tava pronto aqui já, encomendado uma temporada de 13 episódios. Aqui, gente, pronto para sair sobre a versão cinematográfica das Panteras. Isso mesmo, mostrando ali, ó, a Drew Barrymore como a Dylan, a Natalie pela Cameron Diaz e a Alex pela Lucy Liu. E aqui falando de uns barracos, chegou a ter com a Lucy Liu e o Bill Murray nas filmagens, cara. E aqui, né, as originais das séries dos anos 70 que eu assistia muito na Sessão Aventura, cara, muito bacana. Viviam trocando, viu? Dependendo da temporada. Aqui mostrando o Brad Pitt, que também estava sendo sondado, como eu já falei para vocês, a ser o Batman, na produção que seria o 5º filme do Homem-Morcego, inspirado aí em Batman ano 1. Pelo andar da carruagem, como bem já sabemos, quem que fez realmente o Batman voltado mais nessa pegada, que é uma fase do Homem-Morcego dos quadrinhos muito foda, que era o início de carreira do Batman, né? E aqui do lado mostrando os atores que já foram Batman no cinema: o Michael Keaton, primeirão, o Val Kilmer no terceiro filme, aqui o primeiro, segundo, terceiro e o quarto filme com o George Clooney. Infelizmente um filme muito abaixo do que era esperado pela produção, mas não surpresa sabendo que era o Joel Schumacher na pegada, tá? Coisa que você jamais saberia se a Herói não contasse. Sabia que o Batman já encontrou o Papa? Os caras vêm acima, né? Não, gente. Era o Adam West, o Homem-Morcego da série, ok? Ele e outras pessoas visitaram Roma nos anos 60 e o Santo Padre disse que era fã da série. E aí ficou legal essa observação. Imagina que coisa mais bizarra é você ver o Papa lá, cara, assistindo o Batman. E Blade e o Motoqueiro Fantasma. Aqui já falando sobre como é que estava tudo acertado para as filmagens do filme 2, que realmente, né, aconteceu. Ele é bem mais eletrizante do que o primeiro. O primeiro ele não é ruim, na minha opinião, só o final dele que eu achei muito corrido. E aqui comentando também sobre o filme do Motoqueiro, que também estava para sair, né, para escolha de elenco e tudo mais, que já estava realmente falando ali que ia ser o Nicolas Cage para interpretar o personagem. Pois é, e ainda gerou 2 filmes, né, cara? Aqui um pouco de Game World, gente, trazendo aí ó, o Game Boy Advance, o GameCube. Olha pra quando aí, ó, GameCube. E aqui um pouquinho sobre os jogos que estavam ali, ó, do Superman e do Aranha, que o Aranha já estava arrebentando no Play 1. Coisas legais, a pequena loja de horrores. Aí aqui, gente, como estava bem no mês do Halloween, mostrando algumas coisas bacanas para você poder montar o seu cenário em casa, fazer as festas com os amigos. Eu mesmo já fiz aqui, continuo fazendo até hoje, mostrando umas coisinhas legais que diga, né, pessoal, foi se evoluindo muito com o tempo, umas máscaras até bacanas, uns cenários aqui com Fred Krueger, Mike Myers, né, aqui o Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica. Essa aqui que não deu pra ver quem que é direitinho. Aqui mais uns aqui, ó, o Grande Drácula, né, velho, tal. Umas velas de crânio, uns crâniozinhos aqui pra enfeitar. E aqui, ó, a TV a cabo guarda alguns dos melhores desenhos da atualidade. Lilian Maruyama mostra todos. E aí, cara, pô, era bem aquele ali, o Locomotion que eu tava comentando. Mostrando aqui de cara o GeForce, Gatman, tem uma versão live action que é até bacana. Lupin 3, outro anime muito bom, mostrando aí as aventuras de um ladrão muito famoso, filho de um ladrão muito famoso. O Bubblegum Crisis, cara, eu cheguei a ter o DVD original. Um volume dessa série muito legal, cara. Futurista também, umas meninas aí
elas usam umas armaduras, entendeu? Com armas capazes de destruir os boomers. Os boomers aqui, gente, eram, no caso, os vilões da vez. Bem legal, música muito boa também. New Genesis Evangelion. Gente, tem uma fala que eu lembro até hoje. É Evangelion, Death and Rebirth. A propaganda do filme do Evangelho na época, muito legal, que todo mundo vira uma gelatina. Mas tem que assistir para entender essa gelatina, tá? Eu fiz uma zoeira aqui, mas tem que entender o contexto, porque pesado, hein? Tirem as crianças da sala, porque tem cenas no filme que é para encher baldes de sangue, tá? Saber Marionette J, muito bacana, contando mais uma vez aí sobre o Otarou e as marionetes, né? A Lime, que foi a primeira que ele conheceu, a Cherry e a Bloodberry. A Bloodberry é essa aqui, ó, tá? E a Cherry tá aqui, a Lime é essa. E o grande Otarou. Ei, Otarou. Gente, o contexto da história é bem legal, viu? Tem três, acho que eu fui esquecendo, eu acho que eu coloquei num dos vídeos, gente, 4 produções de CB Marionette. Pokéclones. Aí aqui é aquela ideia. As cópias de Pokémon proliferam-se em larga escala na TV brasileira. A Herói dá uma geral nas principais, ao lado de Alexandre Nagado. Mais uma vez, parceirão aí, Nagado, né, dando a sua contribuição na revista, falando, né, ali dando uma sinopse rapidinha sobre algumas produções similares, né, ao Poké Sucesso. E aí o Digimon, grande sucesso, não tenho o que falar, uma franquia muito bacana, que se dura também, e muito bem vista até hoje. Bucky, a grande criança de primas, né, cara, que passava ali nas tardes da Bandeirantes com o Jibakukan, né, cada um com um Jibaku da vida aqui, uma das criaturas que jogavam para explodir, e toda vez que explodia dava aquele efeito lá todo rosa e tal, era para estragar mesmo. O Monster Rancher, né? Agora o que eu posso falar para vocês, essa versão de Dragon Quest eu não vi, e tem também o Bistrô Reship, que eu também não tive a oportunidade, ou para falar a verdade, nem muito interesse, porque não era qualquer um desse gênero aqui que me agradava, porque eu gosto muito dessa parte, assim, essa pegada de ação, um pouco de comédia, mas eu cheguei, né, a acompanhar muito o Digimon, vi até, lá pra vocês terem ideia, e lá tem bem mais, eu vi até o 5, o Cyber Squad, porque tem o Adventure, tem aquele o Adventure 2, né, esse que tem o Tai também, mas ele já tá maior, tem o TK, a menininha lá, esqueci o nome dela, tem o 3, que é o Tamers, tem o 4, que é o Frontier, que é muito bom também, eu achei legal, o 3 também é bem legal, e o 5, onde eu parei no Cyber Squad, mas tem muitas outras fases, né. Monster Rancher foi só uma temporada, né, foi só aquilo mesmo, eu até achei que poderia dar a continuação, se deu, não chegou por aqui. Agora os dois realmente não acompanhei. Olha que isso aqui era de uma versão Dragon Quest que eu conheço aqui do Fly, né? E olha que o desenho ele foi produzido nos estúdios Bird, do Akira Toriyama, o mesmo criador de Dragon Ball Z, mas não acompanhei. O que eu acompanhei do Akira Toriyama é um outro desenho que tinha uma pegada assim também, gente. Depois eu coloco o nome desse pra vocês aqui, que eu achei até ele bacaninha também. E aqui, gente, parabéns aos Simpsons, completando ali, né, a sua década de existência, com algumas curiosidades que resolveram enumerá-las aqui, tá? Mostrando alguns lançamentos diretamente para vídeo, com alguns episódios bem, assim, né, como diz aqui, ó, Simpsons só para adultos. Tá? Esse aqui, tá muito desgastado, mas a Herói, ela chegou a mandar um adesivo, né, com a família Simpson, que eu até colei na porta da minha geladeira. Naquela época, hoje, nossa, quase você não vê a ilustração, mas era bem essa aqui, ó, o Bart, né, a galerinha daquele naipe. E aqui mostrando sobre dos muitos episódios, para a verdade, do Simpson, a galera tinha mania de colocar umas imagens subliminares ali do Homer peladão. Então, se você, tipo, colocasse a imagem lá em câmera lenta, era possível você, né, fragar uma dessas imagens. Oh, meu Deus do céu, mas cada uma. E uma curiosidade que eu achei bem legal era sobre o nome completo dos personagens, né? O Homer, aqui ó, Homer J. Simpson, Bartolomeu Jojo Simpson, o Bart, Marjorie Bouvier, ou Bouvier, né, o nome de solteira da Marge, Lisa Mary Simpson, Margaret Simpsons, Abraham J. Simpsons, o vovô aqui, ó. Então, assim, umas curiosidades, né, que lançaram aqui mostrando, cara, bem legal. Infelizmente já parou, né, cara? 37
37 temporadas, bicho, que marca muitas gerações, para falar a verdade. Aí aqui a bomba, gente, em relação a como é que estava acontecendo algumas coisas no universo dos quadrinhos, mas algumas já até comentadas. Por exemplo, Stan Lee na DC, sobre a produção que ele fez com alguns personagens principais da linha da editora, na visão do Stan Lee. Especial do Lanterna Verde, Superman, escrito por Neil Gaiman, por bacana. Kevin Smith renova o Arqueiro Verde, e olha que o Kevin Smith já tinha trabalhado lá no Demolidor e fez boas histórias, e ó, tem muito boas histórias do Kevin Smith com o Arqueiro Verde, viu, galera? Bem legal. Novo álbum do Will Eisner, que eu achei muito legal também. Graham Morrison no Quarteto Fantástico, e já estamos acompanhando, né, cara, aquela revitalizada no quarteto, e no Homem de Ferro também, mas eram outros, tá? Rising Star, deixa eu ver o que mais, e Pedro Emi. Aqui do lado, uns lançamentos da época, o X-Men 3, o Homem-Aranha 3, Grandes Heróis Marvel, mas aí já mostrando aquele formato americano, Superman 3, Batman, Espada Selvagem de Conan 151, o Spawn 85, Spawn 86 e Combo Ranger do Yabu. Tem uma coletânea também muito bacana das histórias do Yabu. Feios, Sujos e Malvados. Mais uma vez aí na pegada Halloween, mostrando grandes personagens dos filmes trash e de terror ali, né? Já muito conceituado até os dias de hoje. O Pinhead do Hellraiser, o Jack do Iluminado, esse aqui do Jack Nicholson, tá? O Fred Krueger, grande Fred Krueger, o Michael Myers, o Chuck e a noiva dele aqui tampada, né? O Monstro da Lagoa Negra, aí já clássicos ali, tá? Aqui também a Múmia clássica, Regan ali do Exorcista, né? O Lobisomem, cara, esse aqui, bicho, eram os clássicos trashão, né? Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. O bicho colocava uma máscara de pele humana. Eita, só pedreiras, viu, bicho, no terror. Mas aqui, ó, clássico de Drácula. Não podia faltar o Zé do Caixão. Ghostface de Pânico. Jason Voorhees, Sexta-feira 13. Aqui o Frankenstein. Não lembro se era o Boris Karloff, né? Eu acredito que seja ele, do Boris Karloff. O Ash, de Evil Dead. Godzilla é sacanagem. Sacanagem. Norman Bates, do Psicose. Clássico. Já assistiram a série, gente? Isso é uma série, né? Bem mais agora recente e tal. A Bruxa de Blair, que não é essa aqui, tá, pessoal? E o Homem Invisível, numa das suas versões também, dessas aqui mais clássicas, né? Aqui nas páginas da Herói, aproveitando o clima. E não podia faltar também a zoeira de Todo Mundo em Pânico, no seu nome original, Scary Movies, e mostrando as referências que o filme faz a outras obras, tá, ali do cinema. Então vamos pegar aqui a Carmen Electra na sua participação, dando uma de Drew Barrymore, que é a Drew Barrymore que está no primeiro Pânico, né, que morre ali no início do filme, mostrando aqui, ó, tirando sarro de Sexto Sentido. Vamos ver aqui. Pânico 1 e 2. Aqui é a Bruxa de Blair. Matrix também. Tem verdade, né? Em Scary Movies tem muito isso. Aqui também de Dawson's Creek. E eu sei o que vocês fizeram no verão passado, cara. Muita zoeira aqui, ó. Aí mostrando estreia de outubro dos filmes, ó. O Otário. Nossa, o nome Eu Mesmo Irene. Alta Frequência, U-571, a Batalha do Atlântico. Se for o que eu tô pensando, cara, é muito bacana esse aqui, viu? Lenda Urbana 2, que também era uma pegada assim mais suspense, terror. The Virgin Suicide, Sofia Coppola manda ver com sexo e bizarrice. Amor ou Amizade, versão adolescente de Harry Sally. Cowboys do Espaço, esse aqui é muito bom, Clint Eastwood no Espaço Sideral, velho. Assistam. Portais do Medo, aqui foi uma pegada que a Herói fez sobre sites referentes ao tema, né, de terror e tudo mais, mostrando aqui, ó, o que você podia encontrar em destaques nesses sites, que hoje em dia eu acredito que já nem existam mais, mas estava na pegada. Tinha aqui o do Zé do Caixão, o Templo do Terror, Scream Trilogy, ou Trilogy, né, o mais completo site sobre a trilogia Pânico, justamente aí do filme. Eu acredito que isso aqui sejam colocações, viu?
sabe? Tipo assim, muito bom, vale e tal. Agora tem uns, esse aqui, por exemplo, o Zé do Caixão, sacanagem, né? Mas aqui mostrando o site oficial do Homem Terror brasileiro, que merece todo o respeito. Magic the Gathering, que é a gente mostrando sobre um novo suplemento para bicho, como eles falaram aqui, o avô, né, do card game do Pokémon, cara, porque realmente de card game com essa pegada aí, bicho, o The Gathering tá aí há muitos anos e realmente aqui contando um pouco sobre o novo suplemento e sobre os valores de algumas cartas que chegavam assim a ser muito salgado o preço, mas um jogo muito legal, tá? Conceituado até hoje. A Hora do Apavoro aqui, gente, é mostrando também alguns truques para você se divertir no Halloween, desde um corte, tiro, boca costurada, sapo alien, diabo, mostrando aqui uma maquiagem, fazendo chifrinhos e tal, e alguns detalhes que hoje a gente encontra isso aqui, assim, aos baldes, nos grandes mercados. Toda vez que chega ali perto da época, a gente já, aqui em casa, já compra umas paradas bem assim para montar um cenário, e mostrando umas ideias, né, para você poder usar na festa do Halloween. Correio da Herói trazendo um desenho legal do Goku nível 4 do GT. Aqui é a Electra, eu acho que essa aqui é a Ti. Eu acho que essa aqui é a Ti que eles tentaram desenhar. O Simpson e o robô, mano, aqui do Futurama. E uma galerinha, né, que não pode faltar no seu Halloween, mostrando aí o Pânico, o Michael Myers, o Chuck e o Jason. Nossa, essas respostas cretinas para perguntas imbecis aqui tá muito grande. Deixa eu ver aqui. Nossa, é porque não é só uma pergunta, né? Por que a maioria dos Pokémon fica sempre de boca aberta? Por que o Mulder come semente de girassol? Se Spock é tão inteligente, por que tem orelhas grandes? Por que o Wolverine não gruda no Magneto quando eles lutam? Por que o Darth Maul não afunda no chão quando apoia seu sabre para chutar? E principalmente, quando o He-Man gritava eu tenho a força, era porque ele era um Jedi? Meu Deus, agora vamos lá, vamos para as respostas. Meu Deus. Número 1, os Pokémon ficam de boca aberta porque assim como os cães, transpiram pela língua. Tá. É claro que ele come as sementes. Tá achando que o cara vai comer a flor? Bicho, essa arregaçou. Nossa, meu Deus do céu. Ué, o que o tamanho das orelhas tem a ver com a massa encefálica do sujeito? Encefálica do sujeito. Eita. E geralmente na escola, os moleques orelhudos são os mais inteligentes. 4. E o Magneto é lá de ficar grudado em homem peludo? O cara é macho, o rei do magnetismo, mas macho. Se você é fã de Star Wars, como parece, deve saber que o sabre não é de laser. O Darth Maul apenas se apoia no sabre para chutar, não coloca toda a sua força. Meu Deus, tem essa coisa assim mesmo, né? Enfim. E vocês ainda não falaram se era para eu parar de ler isso aqui, viu? Eu vou ler, não adianta, eu acabo, né, não resistindo. E aqui fervura máxima mostrando a participação de algumas artistas que estiveram aqui no Brasil, tá? Ele foi conferir ali de perto as beldades que passaram pela Comic Mania 2000, evento de quadrinhos que aconteceu no Rio de Janeiro. Evento esse que até o Bill Sienkiewicz, o Jim Lee e o Adam Hughes já participaram. Aí tem aqui o nome das meninas, né, que é a Stacey Walker, modelo vivo, bem conhecido pelos capistas de quadrinhos dos Estados Unidos. Gillian McWhirter, atriz, né, musa dos filmes B americano. E aí mostrando as meninas, cara, que muitas delas foram usadas como modelo, igual essa aqui, ó, para personagens. Tá vendo? E aqui fazendo, né, falando um pouco sobre essa curiosidade. Evento esse que eu não sei se ainda continua. Será que continua, meus amigos cariocas aí, ó? Podem falar pra mim se a Comic Mania continua ou ela foi extinta, velho. Mas uma curiosidade bem legal. E diga-se de passagem, meninas lindas, né? Fechando então aí, ó. A Herói 2000, número 15. Esse desenho aqui da capa, eu fiquei assim, cara, eu acho que foi desenhado para a revista aqui, porque tá muito diferente, né, do design original. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem me seguido aí. Tô continuando falando firme e forte da revista, tá bom? Estamos chegando a grandes mudanças, vamos ver. Ok? E muita atenção no número, no nome e, infelizmente, no preço. Beleza? A gente
se encontra no próximo vídeo falando um pouco mais. Um grande abraço para vocês e até lá.